Daí, galera, de boa? Vamos aqui para a segunda parte, né, da parte geral do TJ São Paulo Cartório. Essa parte geral, como a gente conversou, a gente vai dividir em quatro. Essa de hoje ela vai ser um pouco menor. A primeira foi em média de 30 minutos, e essa vai ser a média de duração das aulas, mas essa será um pouco menor porque ela é um assunto muito conciso, muito pequeno e não creio que vá cair muito nesses concursos agora. Talvez mais a segunda parte. Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre a mediação e a conciliação nos cartórios e sobre a LGPD nos cartórios. A LGPD até que cai nesses concursos, mas a mediação e a conciliação, minha aposta, né, é que não cai muito porque não vingou tanto nos cartórios, principalmente por questões financeiras, né? Eu vi alguns cursinhos, como o próprio VFK, falando que apostando nessa parte da conciliação e da mediação, mas minha opinião é que não é tão forte. Mas a gente vai tratar aqui rapidamente dos dois pontos. Primeiro, vamos lá. Vou mudar aqui para o nosso quadrozinho, né? Aí. Primeiro vamos falar aqui da mediação e conciliação. O que a gente precisa saber primeiramente é que o código de normas ele copiou em muito o provimento 67 do CNJ. Você pode perceber que se pegar o código de normas vai ser muito igual ao provimento 67 do CNJ. E o CNJ, no que cabia, né, sobre a mediação extrajudicial, ele pegou muito da lei da mediação e da conciliação, que é a lei 13.140. Então você vai perceber que muitos dispositivos do Código de Normas vão repetir o provimento 67 e o provimento 67 repete muito da lei 13.140. Até a questão da organização, né, da disposição do sumário. Mas primeiro, vamos lá. Acho que o primeiro que a gente tem que saber é o seguinte, eu gosto de fazer uma piramidezinha. Isso aqui lembra muito a questão dos litígios, né, da justiça. Mas vamos deixar aqui, ó, conciliador e mediador aqui, polo ativo, ou parte A e parte B. Deixa a parte melhor, que não é questão de polo. Então a gente tem as partes aqui, deixa eu fazer aqui. A gente vai ter as partes, parte A, parte B, a gente vai ter o conciliador e o mediador, e a gente vai ter o processo aqui, né, de mediação e conciliação. O código de normas, assim como provimento, ele divide mais ou menos nesses pontos. Fala do conciliador e mediador, fala das partes, depois fala do objeto, do requerimento, dos emolumentos, da sessão. E a gente vai seguir mais ou menos essa mesma toada. Primeiro ponto, trazer alguns pontos, algumas observações. Quer dizer, a gente tem dois órgãos centrais para regular e conversar sobre a mediação. Temos o NUPEMEC, e temos também o juiz coordenador do SEJUSC. O juiz, não é o próprio o SEJUSC, juiz coordenador do SEJUSC. Esses dois órgãos, vão ser os órgãos que vão fiscalizar mais em cima. Claro, tem a fiscalização administrativa do juiz corregedor permanente, como a gente viu, mas por esses dois órgãos serem voltados para mediação e conciliação, eles que vão ficar ativamente fiscalizando, junto com, claro, o juiz corregedor, né? Mas bora lá, como é que funciona? Primeiro ponto, deixa eu apagar aqui essa parte, primeira parte aqui, apagar aqui, achei. Primeiro ponto, o notário registrador vai ter que se cadastrar, o notário registrador terá que se cadastrar com o NUPEMEC, fazer um cadastro no NUPEMEC para poder prestar esse serviço, NUPEMEC, para poder prestar o serviço de mediação e conciliação. Infelizmente não vingou. Em São Paulo, salvo engano, eu acho que eu vi 2 serviços só de mediação e conciliação no extrajudicial. Salvo engano, tem lá no site deles. Então é um serviço que não vingou o Brasil afora. Mas de qualquer jeito, o notário registrador vai lá, se cadastra no NUPEMEC. Essa é a primeira parte.
Depois que ele se cadastra para poder prestar o serviço, ele vai ter que ter os seus conciliadores e mediadores. Aí a gente volta aqui para aquele triângulozinho. Aí vamos ter os seus conciliadores e mediadores. O que a gente precisa saber desses conciliadores e mediadores? Ele tem que ser autorizado pelo NUPEMEC, por óbvio, né? Só que eles têm, ao contrário da lei de mediação e conciliação, que não exige um curso específico de mediação e conciliação, para esse serviço ser prestado no cartório, o mediador e o conciliador ele precisa ter um curso específico. Ele não precisa ser um curso do tribunal, mas ele precisa ter um curso específico de mediação e conciliação. Então, ele precisa ter o curso, né? E esse mediador conciliador, ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que fazer um curso de aperfeiçoamento, uma meio que reciclagem, né? Ficar atualizando, curso de atualização, melhor assim, de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos ele vai ter que ficar se atualizando. E por óbvio, né? Como isso aqui é uma conciliação e mediação, ele também sofre as regras da suspeição e do impedimento, né? Que tem no Código de Processo Civil. Ele não vai poder atuar nos casos que ele é suspeito e que ele é impedido. Então, esse aqui, conciliador e mediador, tem isso. De 2 em 2 anos, faz um curso de aperfeiçoamento. Ele tem que ter um curso para ingressar e tem que ser cadastrado no NUPEMEC. E sofre a suspeição e o impedimento também. Agora, quanto às partes. Vamos aqui passar para as partes. Deixa eu mudar aqui de cor. Fica um negócio mais organizado. Vai a parte A e a parte B. Parte A e parte B. As partes, elas têm algumas regrinhas também. Principal regra, precisa ser capaz. Capacidade civil. Só pode participar a parte que tem a capacidade civil. Acho que está difícil escrever. Capacidade civil. Outra, pode haver advogados. Permite a utilização, a parte pode se utilizar de advogados ou defensores públicos. Advogado ou defensor público. Só que estando uma das partes desacompanhada de advogado, as partes podem se valer, né, de advogados ou defensores públicos, mas estando uma das partes desacompanhada, a sessão ela vai ser suspensa até que as duas partes estejam devidamente acompanhadas. Então, no final das contas, capacidade civil e advogado. Claro que a parte pode ser uma pessoa jurídica, pode ser um ente despersonalizado, e sua representação vai dar conforme a lei. Pessoa jurídica pode ser pelo estatuto, procurações devidas, a procuração aqui também é por particular, mas todas as partes podem o requisito é a capacidade civil, é o que importa. E se precisar de advogado, pode haver advogado defensor público, mas as duas partes devem estar acompanhadas. Bora lá. Das partes, tranquilo. Objeto. Objeto aqui. Vamos falar do objeto agora. O objeto pode ser a conciliação e a mediação. Deixa eu até desfazer aqui. Deixa eu puxar aqui para baixo. Conciliação e mediação pode ser com direitos disponíveis. Isso aqui ficou aparecendo mas tá. Disponíveis. E indisponíveis também. Só que no caso de direitos indisponíveis, precisa de homologação judicial. Homologação judicial. Então, nos direitos disponíveis, o acordo, firmado o acordo, o título já se torna um título executivo extrajudicial, né? Agora, no caso dos indisponíveis, o próprio notário registrador, após firmar o acordo direitinho, ele vai enviar para o juiz homologar ou não, né? O juiz vai fazer essa análise. E o juiz já devolve para o notário registrador. Então, é uma homologação que o próprio notário registrador faz. Mas tem que ter uma homologação judicial. Direitos disponíveis e indisponíveis. Isso aí pode ser acabado sendo um peguinha, né, na prova. Indisponível tem que enviar para homologação. Enfim, para fazer todos esses passos aqui, tem que se abrir um requerimento no cartório, né?
Claro, o requerimento pode ser formado por uma parte, como pode ser formado pelas duas partes. Normalmente, mais viável seria se fosse pelas duas, né? Que elas já estão em meios de acordar, né? Mas se foi firmado por uma parte só, o cartório vai intimar a parte B. A parte A vem aqui, faz um requerimento, pode ser a parte A e a parte B juntos, mas a parte A fez o requerimento, não tem a parte A vai dar os dados tudo e o cartório vai intimar a parte B falando que é facultativa, a participação dela é facultativa, mas que querendo ela pode participar. E querendo ela participar, mas não podendo no dia, ela pode até falar com o notário registrador dentro de 10 dias para mudar a data. Então, ao requerimento da parte, o notário pega esse requerimento, intima a parte B para participar, explica para ela que a participação dela é facultativa e podendo mudar a data. A parte B pode mudar a data a qualquer tempo dentro dos 10 dias. Mas bora lá então. Tem esse requerimento aqui, parte A, a parte B é intimada e é isso. O requerimento é isso. Tem alguns dados que o código traz sobre esse requerimento, mas acho que não cabe falar aqui agora. O que importa agora? Vamos lá. Fez o requerimento, todo mundo foi intimado, estamos lá. Estamos na sessão. Na sessão, vou fazer a cadeirinha aqui. Ó. Na sessão, essa sessão vai ser de 60 minutos. Gravar 60 minutos é o tempo da sessão. E ela equivale o preço dela é o preço de uma escritura pública sem valor econômico. Cada sessão de 60 minutos equivale a uma escritura pública sem valor econômico. E pelo menos, isso aqui é importante, pelo menos 10% das sessões, devem ser gratuitas. Isso aqui é um outro ponto que dificulta também, não muito, mas dificulta a realização da mediação e conciliação nos cartórios. É esse aqui, né? Porque fala que os estados vão deliberar sobre o valor dessas sessões, mas não deliberam e fala que enquanto eles não deliberarem, a sessão vai valer o valor de uma escritura pública sem valor econômico, o que não compensa muito para os cartórios. Fora que 10% dessas sessões devem ser gratuitas. Então, não compensa. Isso é um dos fatos que não há mediação e conciliação na prática nos cartórios, né? Mas bora lá. Tem 10%, tá. Agora outra coisa. Livros da mediação e conciliação. Ela vai ter um livro próprio de protocolo. Cada especialidade tem seu livro de protocolo. A gente viu também que tem um livro de protocolo geral da Serventia na aula passada, protocolo. E a mediação e a conciliação também vai ter um livro próprio de protocolo de 300 folhas. E terá um livro também de mediação e conciliação. Med/com. Terá um livro próprio de mediação e conciliação, que também será de 300 folhas. Ambos os livros serão de 300 folhas. Se as folhas forem soltas, né, muito a prática da utilização das folhas soltas, elas devem ser colacionadas juntamente em 60 dias. Tem um prazo de 60 dias da lavratura da conciliação e da mediação. Tem 60 dias para juntá-las. Agora aqui, o arquivamento. O prazo máximo é de 5 anos, né, para se ficar para poder arquivar os documentos. E se for utilizado o processo eletrônico de microfilmagem ou eletrônico de gravação de imagem, não segue esse rito aqui. Mas enfim, eu acho que é isso. Mediação e conciliação é isso. O que a gente precisa mais gravar, ao meu ver, são esses pontos específicos. Que é de 2 anos o curso de aperfeiçoamento dos conciliadores, que pode haver advogado, mas estando um advogado presente, uma parte presente com advogado, e advogado é o defensor público, estando uma parte com advogado,
Então, fui arrumar aqui, só estraguei. Pode haver advogado. A outra também tem que estar, senão a sessão é suspensa. Pode advogado, o requerimento pode ser firmado conjuntamente, e vai haver intimação, sessão de 60 minutos. Ah, não, calma. A outra parte importante que a gente não falou aqui, que eu acho que pode cair na prova, e se for cair, normalmente é umas coisas assim, é que, havendo requerimento de mediação e conciliação, não feita a mediação e conciliação por desistência do requerente, o tabelião notário vai devolver os 75% do valor dos emolumentos. Então ele ainda vai ficar com seus 25%. Mas não havendo a cessão, o notário devolve 75% e fica com 25%. Mas enfim, essas coisas pontuais eu acho bem difícil cair. Sinceramente, eu acho bem difícil cair mediação e conciliação, que não vingou no meio notarial e registral. Agora, essa segunda parte que a gente vai falar agora, sobre tratamento de dados pessoais, LGPD, aí eu já acho um assunto que tem uma probabilidade mais alta de cair, porque é uma coisa que está latente, a LGPD, e é bastante importante, né, no meio notarial e registral, porque eles tratam de dados. Bora lá. LGPD, o primeiro que a gente precisa saber é qual que é a função da LGPD. A função, a gente tem um dado aqui, vou deixar esse papelzinho como se fosse um dado. Primeira coisa, esse dado vai chegar no cartório. Chegou no cartório, ele vai estar fazendo a coleta desse dado, né? Então a gente chama isso aqui de coleta. Feita essa coleta pelo cartório, o cartório lá dentro vai ter um setor que vai tratar esses dados. Então, o cartório lá dentro do cartório tem um setor que vai fazer o tratamento de dados. Esses dados aqui. Tratamento. Feito esse tratamento, ele vai enviar para um lugar, para uma área, para armazenar. Então, vai ter mais uma areazinha aqui, ó, de armazenamento. Então, de armazenamento. E ele pode, como é o caso das centrais, fazer o compartilhamento desses dados, né? E enviar para, tipo, por exemplo, centrais. Não necessariamente só para centrais, né? Mas o foco do envio de dados, de compartilhamento, são centrais. Então, armazenamento e compartilhamento. O que a LGPD traz? Ela traz bem isso aqui. Ela trata sobre a coleta, o tratamento, o armazenamento e o compartilhamento de dados pessoais. Isso aqui é o objeto da LGPD, né? Coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais. Esse é o alvo da LGPD. Mas para fazer isso, ela divide, a lei divide e a lei divide em várias pessoas, mas a gente vai utilizar apenas as que o Código de Normas traz. O Código de Normas traz 4 pessoas essenciais, que a gente precisa decorar o nome. Isso aí caiu, acho que inclusive no concurso do Goiás. A gente precisa saber do... A gente precisa saber do controlador. A gente precisa saber do operador. A gente também precisa saber do encarregado. Eu vou deixar só encarregado, ele na verdade é encarregado de canal de comunicação. Encarregado. E o próprio titular, né? Titular de dados pessoais. Vamos falar aqui, acho que se for cair em prova, minha humilde opinião, e foi assim que caiu salvo engano, no concurso do Goiás, é identificar as pessoas. Não tem muito o que explorar. Acho que um ponto importante é identificar as pessoas. Vamos lá. O controlador. O controlador, ele vai ser o notário ou registrador. Notário ou registrador. Ou o próprio interino que esteja à frente do cartório, né? o substituto ou o interventor. Mas substituto nem tanto, né? Mas enfim, notário ou registrador, o interino ou interventor. Operador vai ser uma pessoa
que trabalha no cartório que vai ficar nessa parte. Então vai ser meio que um preposto. Esse preposto, vou deixar preposto aqui, mas pode ser tanto uma prestação de serviço, um terceiro, né, um prestador de serviço, como um encarregado, prestador de serviço, como um próprio funcionário do próprio cartório. Então pode ser um funcionário ou um prestador de serviço. Um encarregado, e esse encarregado é o encarregado de canal de comunicação, é ele que vai fazer a comunicação da NPD, que é a agência lá da LGPD, com o usuário e com o controlador. Então ele é encarregado, tipo, meio que ficar mexendo na comunicação entre controlador e usuário, controlador, NPD, o titular e NPD. Titular e NPD não, porque é por fora, tem que ter o controlador. Mas enfim, ele que vai fazer essa comunicação, encarregado de canal de comunicação. Ele, a mesma coisa, pode ser preposto, como prestador de serviço, né? E preposto aqui eu estou falando numa linguagem ampla, né? É um prestador de serviço, como também o próprio funcionário. O que acontece? A lei ainda permite que esse encarregado de comunicação seja remunerado, seja contratado pelos órgãos representativos, né? Quem cuida das centrais dos notários registradores são os órgãos representativos dos notários registradores. Então a lei permitiu que o encarregado seja contratado também por essas centrais para fazer essas comunicações todas. Enfim. E o titular aqui é o dono dos dados pessoais, né? É o usuário. Vou deixar aqui como usuário. Então, o que a gente tem aqui? Tem um controlador, que é o próprio notário registrador, o operador e o encarregado são funcionários e o titular é o próprio usuário. Aqui. Esses aqui são os nomes que nos importa para a gente entender como é que funciona a LGPD. Vamos aqui então. O que acontece? Tratando os dados, fazendo todo o processo lá, pode ocorrer algum problema. O notário registrador pode ter algum problema no tratamento de dados, vazar algum dado, compartilhar erroneamente ou qualquer coisa. Por isso que a gente tem um negócio chamado incidente de segurança. Vamos lá para esse incidente de segurança. O incidente de segurança significa que deu algum problema na segurança na coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados. O incidente de segurança, se for lá dentro do cartório, o operador vai saber. O operador é um funcionário do cartório. Ocorrendo o incidente de segurança, o operador vai comunicar ao controlador. O controlador é o quê? Um notário registrador. Vai comunicar ao controlador imediatamente. E nesse prazo aqui, o controlador tem 24 horas para comunicar ao juiz corregedor permanente, ao juiz CP, que a gente já viu, e à Corregedoria Geral de Justiça. Então, tendo algum problema de dados, vazamento, o operador fala para o controlador, que é o notário registrador, e o controlador tem 24 horas para poder falar para o juiz corregedor. Mas o que acontece? Isso pode ocorrer, esse problema pode ocorrer nas próprias centrais de informações. Quando ocorre nas próprias centrais, eles têm 24 horas para comunicar ao controlador, ao notário registrador. Na verdade, nesse caso, ele não será o controlador, ele será o notário registrador competente, né, para aqueles dados, e terá 24 horas. E também terá 24 horas para comunicar igualmente à Corregedoria Geral de Justiça. Por que não ao juiz corregedor? Porque a central é âmbito estadual e até nacional, né? Então ele vai comunicar logo ao Corregedor Geral de Justiça em 24 horas também. Mas enfim, isso aqui é o famoso, vou deixar aqui para anotação, incidente de segurança. Então qualquer problema que tenha,
tem que seguir esse procedimento. Deu algum incidente de segurança, segue esse procedimento. No próprio cartório, operador para controlador 24 horas para juiz, corregedor permanente e corregedor geral de justiça. Se for na central, a central tem que comunicar 24 horas para o notário registrador competente, né, para aqueles dados, e 24 horas também para o corregedor geral de justiça. Deixa eu lá. Eu acho. Outro ponto importante aqui, que o titular, pela LGPD, ele pode requisitar os dados que constem sobre a pessoa dele. Então, só que o que acontece? O cartório registrador, ou o notário registrador, ele vai ganhar pela divulgação desses dados como certidões, né? Só que o titular possui a possibilidade de requisitar esses dados gratuitamente. Então, o que a gente faz nesse caso? O titular pode ir lá requisitar os dados referentes à pessoa dele, mediante requerimento fundamentado. Ele tem que ser a pessoa e ele tem que fazer um requerimento fundamentado. O notário registrador vai entregar esses dados, mas especificar que aquilo não tem valor de certidão, não possui fé pública nem eficácia de publicidade. Então, ele especifica que aquela informação que está sendo entregue não vai possuir um valor de certidão. Então, bora aqui. O titular pode requisitar as informações? Pode, mediante requerimento fundamentado. Só que o negócio vai ser sem valor de certidão. Sem valor de certidão. Esse aqui é um ponto importante. Então, você pode chegar no cartório e requisitar, ou o usuário pode chegar em você e requisitar umas informações? Pode. Você tem que dar? Tem. Mas aí você tem um procedimento próprio e explicando que não tem valor de certidão. Assim como a retificação dos dados que constem sobre o usuário, ele não vai seguir um procedimento fora, ele vai seguir o procedimento que a lei diz, o procedimento judicial ou extrajudicial de retificação. Não é um procedimento aí avulso aí que ele faz isso aí da forma que ele quiser, não. Retificação tem um procedimento próprio que a lei traz, ou seja, de retificação judicial ou de extrajudicial. As informações podem ser passadas, mas também sem valor de certidão. Agora, para finalizar aqui, quais são os sistemas que os cartórios têm que possuir para essa LGPD, né? Ele precisa de um controle de fluxo. As informações o sistema de controle de fluxo, as informações vão andar lá dentro do cartório e ele precisa saber como é que está funcionando, né? Então, ele vai ter que ter um sistema de controle de fluxo. A política de privacidade, quando você entra em qualquer site, você vê, qualquer empresa precisa de uma política de privacidade. Com os cartórios não é diferente. E por fim, um canal de atendimento, privacidade. E por fim, um canal de atendimento, né, para os usuários, para eles poderem fazer a reclamação ou requisitar ou elogiar canal de atendimento. Enfim, de toda sorte é isso aí. Creio que a LGPD que pode mais cair seja a questão dos nomes, né? O controlador que é o notário registrador, o operador que é um funcionário, o encarregado de comunicação também é um funcionário e o próprio titular. No mais também caiu a questão do incidente de segurança, como é que funciona a comunicação em 24 horas e que pode haver a requisição das informações constantes lá, mas sem valor de certidão. Mas de toda sorte é isso aí, galera. Vamos ficar por aqui. Valeu e até a próxima aí.